Existe um tipo de dor que não grita. Ela não implora por atenção. Ela senta-se silenciosamente dentro do coração, pesada e não dita. É a dor de segurar por tempo demais, de amar sem ser correspondido, de suportar situações que lentamente drenam seu espírito. O budismo ensina que o sofrimento muitas vezes continua não porque a vida é cruel, mas porque resistimos à liberação. Agarramos o que nos fere, esperando que mude, esperando que sejamos recompensados pela paciência, esperando que o silêncio de alguma forma conserte o que a consciência já sabe. Este ensinamento não é sobre fugir ou tornar-se frio. É sobre aprender a deixar ir gentilmente, sem drama, sem ódio, sem anunciar sua partida. A verdadeira cura não precisa de plateia. Ela começa no momento em que você escolhe a si mesmo silenciosamente. Primeiro, deixar ir silenciosamente é um ato de autorrespeito. O budismo nos lembra que a paz não chega através da força, do confronto ou de términos dramáticos. A paz cresce lenta e naturalmente nos espaços onde o apego começa a afrouxar. Quando você deixa ir silenciosamente, não está desistindo de algo precioso ou admitindo derrota. Você está reivindicando sua dignidade e restaurando o equilíbrio dentro de si mesmo. Muitas pessoas acreditam que sair ruidosamente, explicando-se infinitamente ou tornando sua dor visível trará alívio, mas muitas vezes isso apenas aprofunda a ferida. Saídas barulhentas geralmente surgem de um ego ferido, de uma necessidade desesperada de ser visto, compreendido, validado ou provado certo. Deixar ir silenciosamente, por outro lado, vem da clareza interior. Vem da compreensão calma de que seu valor não depende de ser acreditado, aprovado ou emocionalmente acomodado por outros. Quando você se afasta silenciosamente, você não é fraco, passivo ou medroso. Você está enraizado. Você está escolhendo a estabilidade em vez do caos. Você reconhece que nem todos merecem acesso ao seu mundo interior, às suas emoções ou ao seu processo de cura. Algumas pessoas só sabem entrar em sua vida para consumir, não para nutrir. Autorrespeito é perceber que seu coração não é um espaço público onde todos podem caminhar livremente. É um lugar sagrado que merece proteção. Escolher a paz em vez de provar um ponto é uma das formas mais profundas de autorrespeito. Significa que você não mede mais seu valor pelo quão alto é ouvido ou pelo quão convincentemente consegue explicar sua dor. Você para de perseguir o fechamento de pessoas que são incapazes ou não estão dispostas a dá-lo. Você para de ensaiar argumentos que não mudam nada. Em vez disso, você permite que suas ações falem silenciosamente através da distância, dos limites e do afastamento calmo. Isso não é amargura. Isso é maturidade. O budismo ensina que o apego é uma das principais raízes do sofrimento. Quanto mais nos agarramos a pessoas, resultados ou expectativas, mais dor experimentamos quando a vida se recusa a cooperar. Quando o apego se dissolve, o sofrimento afrouxa seu aperto naturalmente. Deixar ir silenciosamente não significa evitar a realidade ou suprimir emoções. Significa reconhecer a verdade do que é, sem adicionar sofrimento extra através da resistência, raiva ou ressentimento. Você aceita que algumas conexões completaram seu propósito e as libera com graça. Dessa forma, deixar ir silenciosamente torna-se sabedoria em movimento. É a sabedoria de saber quando recuar em vez de lutar, quando preservar sua energia em vez de desperdiçá-la, e quando honrar seu coração em vez de traí-lo. Você não precisa de aplausos por escolher a si mesmo. Você não precisa de permissão para curar. Seu silêncio torna-se uma declaração de autorrespeito e sua paz torna-se a prova de que deixar ir foi a escolha certa. Segundo, a cura começa quando você para de lutar contra a realidade. Uma das fontes mais profundas de sofrimento, segundo o budismo, não é o que nos acontece, mas nossa resistência ao que já aconteceu. Discutimos com a realidade de forma silenciosas todos os dias. Repassamos momentos em nossa mente desejando ter falado de forma diferente, agido antes ou sido tratados melhor. Mantemos a esperança de que, se pensarmos o suficiente, explicarmos o suficiente ou esperarmos o suficiente, a realidade mudará para corresponder às nossas expectativas. Mas a cura não cresce na resistência. A cura começa no momento em que você para de lutar contra o que é e começa a vê-lo claramente. Quando você para de lutar contra a realidade, não está dizendo que o que aconteceu foi certo, justo ou indolor. Você está simplesmente reconhecendo o que aconteceu. O budismo ensina que a aceitação não é entregar seu poder, é reivindicá-lo. Enquanto você estiver discutindo mentalmente com o passado, sua energia permanece presa lá. Você revive a dor repetidamente. Não porque a ferida seja fresca,
mas porque você continua tocando nela. Deixar ir silenciosamente significa que você remove gentilmente sua mão da ferida. Você permite que ela respire. Você permite que ela cure. Muitas pessoas acreditam que a cura requer respostas. Por que eles mudaram? Por que eu não fui o suficiente? Por que isso terminou da forma que terminou? O budismo ensina que nem toda pergunta traz paz. Algumas perguntas apenas aprofundam o apego e a confusão. Quando você para de lutar contra a realidade, você libera a necessidade de explicações perfeitas. Você entende que a vida se desenrola através de causas e condições, muitas das quais estão fora do seu controle. As pessoas agem a partir de suas próprias feridas, medos e limitações. Ver isso claramente suaviza seu coração. Permite que a compaixão substitua a amargura. Quando a resistência termina, o corpo também começa a relaxar. O sistema nervoso se acalma. A mente para de correr. Você percebe que muito do seu esgotamento não veio do evento em si, mas da constante luta interior contra ele. A cura parece mais leve quando você para de exigir que o passado seja diferente. Você muda de isso não deveria ter acontecido para isso aconteceu e eu ainda estou aqui. Essa mudança por si só restaura a força. Deixar ir silenciosamente nesta fase significa escolher a paz em vez de batalhas mentais intermináveis. Você para de se punir pelo que não podia controlar. Você para de carregar um peso emocional que não serve mais ao seu crescimento. O budismo nos lembra que a paz é encontrada no alinhamento com a realidade, não na resistência a ela. Quando você aceita o que é sem ressentimento ou negação, você cria espaço para a sabedoria surgir naturalmente. Nesse espaço, a cura começa não como um esforço forçado, mas como um retorno gentil ao equilíbrio, clareza e calma interior. Terceiro, o silêncio é, às vezes, a forma mais profunda de amor. Em um mundo que encoraja a expressão constante, a explicação e a reação, o silêncio é muitas vezes mal compreendido. Muitas pessoas assumem que, se você não fala, não confronta ou não se defende, você é fraco ou tem medo. O budismo oferece uma compreensão muito diferente. Ensina que o silêncio, quando escolhido conscientemente, pode ser uma das respostas mais compassivas e poderosas disponíveis para nós. O silêncio não é vazio, é consciência. É o espaço onde a sabedoria decide se as palavras são verdadeiramente necessárias. Quando você deixa ir silenciosamente, o silêncio torna-se uma forma de amor direcionada para dentro. Você para de forçar conversas que apenas reabrem feridas. Você para de explicar sua dor para pessoas que não estão ouvindo com o coração. Você reconhece que algumas palavras, não importa quão cuidadosamente ditas, nunca alcançarão alguém que está emocionalmente indisponível. O budismo nos lembra que a fala correta inclui saber quando a fala causará mais dano do que cura. O silêncio, nesse sentido, não é evitação, é proteção. O silêncio permite que as emoções se assentem sem serem agitadas em conflito. Quando a raiva surge, palavras ditas rápido demais muitas vezes carregam o calor dessa emoção e criam consequências que duram muito mais do que o sentimento em si. Ao escolher o silêncio, você permite que as emoções passem por você sem serem transformadas em armas. Você se dá tempo para observar o que está sentindo em vez de reagir a partir disso. Isso cria estabilidade interior. Você não é mais controlado pelo impulso. Você é guiado pela consciência. Há também compaixão no silêncio em relação aos outros. Nem todos têm a capacidade de receber a verdade sem distorção. Às vezes, falar apenas alimenta a defensividade, a negação ou a culpa. O budismo ensina que a compaixão não significa forçar a compreensão. Significa reconhecer as limitações com gentileza. Quando você recua silenciosamente, permite que os outros permaneçam onde estão sem hostilidade. Você libera a necessidade de corrigir, convencer ou despertá-los. Essa liberação é uma forma de bondade. O silêncio também protege seu processo de cura. Quando você anuncia sua dor cedo demais ou alto demais, ela se torna vulnerável a mal-entendidos, julgamentos ou uso indevido. A cura silenciosa permite que as feridas se fechem sem interferência. Cria um espaço interior seguro onde a reflexão, o perdão e o insight podem se desenvolver naturalmente. Você começa a ouvir seus próprios pensamentos com mais clareza. Você se reconecta com sua intuição. Sua voz interior cresce mais forte porque não é mais abafada pelo ruído. O budismo ensina que a paz muitas vezes cresce na quietude. Quando você escolhe o silêncio, escolhe a profundidade em vez do drama. Escolhe a calma em vez do caos.
Permite que a vida siga em frente sem arrastar cada emoção para a luz. O silêncio torna-se um limite que mantém seu coração intacto enquanto honra a verdade do que você experimentou. Dessa forma, o silêncio não é ausência, é presença. É amor expresso através da contenção, sabedoria e respeito pela sua própria paz interior. Quarto, o desapego não é frieza, é liberdade interior. Muitas pessoas entendem mal o desapego porque o veem através da lente do medo. Acreditam que, se desapegarem, se tornarão distantes, insensíveis ou emocionalmente entorpecidas. O budismo ensina algo muito diferente. O desapego não é sobre fechar o coração. É sobre libertar o coração da escravidão. Não é a ausência de amor. É a ausência de apego. Quando você deixa ir silenciosamente, não está rejeitando a conexão. Você está liberando o aperto doentio que transforma o amor em sofrimento. O apego muitas vezes se disfarça de lealdade, paciência ou devoção. Dizemos a nós mesmos que ficar mais tempo prova nosso amor ou nossa força. Mas o budismo nos lembra que, quando o apego se torna uma fonte de dor contínua, não é mais amor. É medo da perda. O desapego começa quando você reconhece essa diferença. Você vê que o amor pode existir sem posse e o cuidado pode existir sem controle. Você para de exigir que as pessoas, situações ou resultados permaneçam os mesmos para que você se sinta seguro. Quando o desapego se desenvolve, a liberdade interior segue. Você não vive mais à mercê emocional dos outros. Seus humores, escolhas e limitações param de definir seu estado interior. Isso não significa que você para de sentir. Significa que seus sentimentos não ditam mais seu senso de identidade. Você pode se importar profundamente e ainda permanecer firme. Você pode amar e ainda se afastar quando o amor exige o abandono de si mesmo. O budismo ensina que esse equilíbrio é sabedoria, não indiferença. O desapego também muda a forma como você experimenta a perda. Quando você se agarra com força, a perda parece destruição. Quando você se desapega com consciência, a perda parece transição. Você entende que tudo na vida se move através de ciclos de surgimento e desaparecimento. Relacionamentos, papéis e identidades têm suas estações. O desapego permite que você honre o que foi sem tentar aprisioná-lo no presente. Você sofre sem colapsar. Você lembra sem sofrer infinitamente. Deixar ir silenciosamente através do desapego significa liberar expectativas. Você para de esperar que as pessoas curem suas feridas, preencham suas necessidades não atendidas ou personalizem cada decepção. Você entende que muito da vida se desenrola além da intenção pessoal. O budismo ensina que a verdadeira liberdade vem quando a mente para de agarrar. O desapego afrouxa o aperto do medo, do ciúme e da ansiedade. Ele te devolve a si mesmo. Você começa a experimentar uma forma mais leve de ser, onde a alegria não depende mais de condições e a paz não é mais frágil. Isso não é frieza. Isso é libertação. É a liberdade de amar sem se perder, de cuidar sem sofrer e de seguir em frente sem carregar peso desnecessário. Quinto, você cura mais rápido quando para de se explicar. Um dos drenos mais invisíveis no coração humano é a necessidade constante de se explicar. Explicar por que você está ferido, explicar por que está partindo, explicar por que algo que pareceu insuportável para você não pareceu grande coisa para os outros. O budismo ensina que muito desse impulso de se explicar vem do apego a ser compreendido. Queremos que nossa dor seja validada. Queremos que nossas escolhas sejam justificadas. Queremos que os outros concordem que estávamos certos em sentir o que sentimos. Mas a cura não cresce da explicação constante. Na verdade, quanto mais você se explica para as pessoas erradas, mais atrasada se torna sua cura. Quando você está ferido, explicar-se pode parecer sobrevivência. Você repassa eventos em palavras, esperando que alguém finalmente diga, você estava certo ou sua dor faz sentido. Mas o budismo nos lembra que nem todos têm a capacidade emocional de sustentar sua verdade. Algumas pessoas ouvem apenas para se defender. Outras ouvem apenas para julgar. E algumas ouvem apenas o suficiente para responder, não o suficiente para entender. Quando você continua se explicando para pessoas que não estão dispostas ou são incapazes de realmente ouvi-lo, você reabre a ferida repetidamente. Cada explicação torna-se outro ato de autoexposição sem segurança. Deixar ir silenciosamente significa reconhecer que sua cura não requer consenso. Você começa a entender que sua experiência é válida, mesmo que ninguém mais a confirme.
Essa percepção é profundamente libertadora. Você para de medir sua recuperação pelo quão bem os outros aceitam seus limites. Você para de negociar sua dor. Você para de carregar o fardo de tornar sua verdade confortável para os outros digerirem. O budismo ensina que a libertação começa quando você para de buscar aprovação externa para decisões internas. Há também uma forma sutil de autoabandono escondida dentro do excesso de explicações. Cada vez que você se justifica excessivamente, envia uma mensagem silenciosa para dentro de que seus sentimentos não são suficientes por si sós, que precisam de permissão, que precisam de testemunhas. A cura acelera quando você inverte esse padrão. Quando você confia em si mesmo o suficiente para dizer, eu sei porque preciso partir, e isso é suficiente. Essa confiança reconstrói o autorrespeito, fortalece sua voz interior. Ensina ao seu sistema nervoso que você está seguro consigo mesmo. Parar de se explicar não significa tornar-se frio ou desdenhoso. Significa tornar-se seletivo e sábio. O budismo ensina o discernimento, não o afastamento da humanidade. Você aprende a compartilhar sua história com aqueles que ouvem com compaixão, não com curiosidade. Você escolhe espaços onde sua vulnerabilidade é recebida com cuidado, não com interrogação. E para todos os outros, o silêncio torna-se um limite, gentil, mas firme. Você não deve sua história emocional a pessoas que já mostraram que não podem sustentá-la com responsabilidade. Ao parar de se explicar, algo notável acontece. Sua mente fica mais silenciosa. Os ensaios internos intermináveis desaparecem. Você para de repassar conversas que nunca acontecerão da forma que deseja. Você reivindica a energia que antes era gasta defendendo suas escolhas. Essa energia começa a nutrir sua cura. Seu corpo relaxa. Sua respiração se aprofunda. Seus pensamentos desaceleram. Você se sente menos disperso, menos emocionalmente exposto, menos reativo. O budismo ensina que a paz não é encontrada em convencer os outros, mas em alinhar-se com a verdade. Quando você para de se explicar, alinha-se com sua própria verdade de forma mais plena. Você permite que suas ações, limites e silêncio falem por você. Você confia que o que é destinado a compreendê-lo compreenderá sem força, e o que não é destinado a ficar cairá naturalmente. Dessa forma, deixar ir silenciosamente torna-se um ato profundo de amor próprio. Você não discute mais com o passado nem defende seu direito de seguir em frente. Você simplesmente se move. Você cura mais rápido porque não está mais sangrando em conversas que não levam a lugar nenhum. Você cura mais rápido porque escolhe a contenção em vez da exposição, a sabedoria em vez do ruído e a validação interna em vez da aprovação externa. Isso não é evitação. Isso é maturidade emocional. Este é o momento em que você percebe que sua cura não precisa de plateia para ser real. Sexto, ame-se o suficiente para parar o autoabandono. Uma das formas mais silenciosas e dolorosas de sofrimento é o autoabandono. Ele não se anuncia ruidosamente. Acontece lentamente, quase invisivelmente. Cada vez que você silencia suas necessidades para manter a paz, cada vez que ignora sua intuição para evitar decepcionar alguém, cada vez que permanece em situações que te drenam porque partir parece egoísta. O budismo ensina que o sofrimento se aprofunda quando nos afastamos de nós mesmos. A cura começa no momento em que escolhemos permanecer presentes com nossa própria verdade, mesmo quando é desconfortável. O autoabandono muitas vezes começa com boas intenções. Você quer ser paciente. Você quer ser compreensivo. Você quer dar aos outros o benefício da dúvida. Mas, com o tempo, a compaixão sem limites transforma-se em negligência de si mesmo. Você começa a minimizar sua dor. Diz a si mesmo que não é tão ruim, que outros estão pior, que deveria ser grato em vez de honesto. O budismo não ensina a negação do sofrimento. Ensina a consciência dele. Quando você ignora seu próprio sofrimento, não está sendo nobre. Está se desconectando de si mesmo. Amar-se o suficiente para curar significa ouvir quando seu corpo e coração falam. Fadiga, ansiedade, ressentimento e entorpecimento emocional não são fraquezas. São sinais. São avisos gentis de que algo está fora de alinhamento. Quando você continua a ignorar esses sinais em nome da harmonia, perde lentamente o contato com sua orientação interior. O budismo ensina que a sabedoria surge da escuta profunda. Quando você para de se abandonar, começa a ouvir novamente. Deixar ir silenciosamente é muitas vezes o momento em que você para de trair sua voz interior.
Você percebe que permanecer na dor não te torna leal e sacrificar sua paz não te torna amoroso. Você entende que a verdadeira bondade inclui a si mesmo. Essa percepção pode parecer assustadora no início porque desafia velhos condicionamentos. Muitas pessoas aprendem que amor significa resistência, que força significa tolerância e que partir significa fracasso. O budismo dissolve gentilmente essas crenças. Ensina que agarrar-se ao que te fere não é força, é apego. Quando você escolhe a si mesmo, a culpa muitas vezes aparece. Você pode se sentir egoísta, ingrato ou cruel. Mas a culpa é muitas vezes o eco de velhos padrões se quebrando. Não significa que você está errado. Significa que você está mudando. Amar-se o suficiente para curar significa permitir esse desconforto sem voltar atrás. Você permanece presente com a culpa sem deixá-la controlar suas decisões. Com o tempo, a culpa suaviza e a clareza toma seu lugar. À medida que o autoabandono termina, a autoconfiança começa a crescer. Você começa a depender menos da validação externa e mais do saber interior. Você não precisa mais ser resgatado, escolhido ou aprovado para se sentir digno. Você escolhe a si mesmo de formas pequenas e consistentes. Descansa quando está cansado. Diz não quando algo parece errado. Recua quando sua paz está em risco. Essas escolhas podem parecer silenciosas por fora, mas internamente são revolucionárias. O budismo ensina que o relacionamento que você tem consigo mesmo molda todos os outros relacionamentos em sua vida. Quando você para de se abandonar, para de atrair situações que exigem a traição de si mesmo, você não se contenta mais com migalhas emocionais. Começa a reconhecer o que é nutritivo e o que não é. A cura acelera porque sua energia não está mais dividida. Você não está mais vivendo contra si mesmo. Dessa forma, amar-se o suficiente para curar não é um ato de ego. É um ato de alinhamento. Você está alinhando suas ações com sua verdade interior. Está honrando seus limites sem ressentimento. Está escolhendo a paz sem desculpas. Deixar ir silenciosamente torna-se o resultado natural do autorrespeito, da consciência e da compaixão direcionada para dentro. E nessa escolha silenciosa, você retorna para casa, para si mesmo. Não mais abandonado, não mais perdido, mas profundamente presente e íntegro. Sétimo, a paz é encontrada no que você libera, não no que você ganha. Muitas pessoas passam anos acreditando que a paz chegará após uma vitória, após a conversa final, após serem compreendidas, após provarem que estavam certas, após a outra pessoa finalmente se desculpar, mudar ou perceber o que perdeu. O budismo desmantela gentilmente essa crença. Ensina que a paz não vem de vencer batalhas emocionais. Vem de abandoná-las. Enquanto você estiver tentando vencer, ainda está apegado. E onde o apego permanece, o sofrimento continua. Vencer muitas vezes mantém a mente presa no conflito. Você repassa momentos repetidamente, imaginando respostas melhores, palavras mais afiadas, limites mais fortes que chegaram tarde demais. Você mede seu valor por resultados que não pode mais controlar. Mesmo quando você vence uma discussão, a mente permanece inquieta, procurando o próximo ponto para defender. O budismo nos lembra que o ego próspera na vitória, mas o coração cura através da liberação. A verdadeira paz é silenciosa. Ela não celebra. Não precisa de testemunhas. Deixar ir silenciosamente significa reconhecer que algumas batalhas custam mais do que valem. Você para de gastar sua energia tentando mudar a mente de alguém que não quer mudar. Para de tentar provar sua integridade para quem está determinado a te entender mal. Você percebe que sua paz é mais valiosa do que o desejo de estar certo. Essa energia poderia ter sido usada para descansar, refletir, curar. Quando você libera a necessidade de vencer, reivindica seu tempo, sua respiração e sua quietude interior. Para de alimentar a história que te mantém acordado à noite. O budismo ensina a impermanência. Tudo o que surge passará. Conflitos, identidades, papéis e relacionamentos estão todos sujeitos a mudanças. Quando você se agarra a vencer, se agarra a algo que não pode durar. Quando você libera, alinha-se com o movimento natural da vida. Esse alinhamento traz alívio. Você não empurra mais contra a corrente. Você flutua. Permite que as coisas se movam através de você em vez de se alojarem dentro de você. A paz se aprofunda quando você para de exigir o fechamento dos outros. Muitas pessoas acreditam que o fechamento vem de palavras finais ou explicações finais.
O budismo ensina que o fechamento é um processo interno. Acontece quando você aceita que nem toda história termina perfeitamente e nem toda ferida recebe reconhecimento. Você para de esperar permissão para seguir em frente. Você a concede a si mesmo. Isso não é resignação. É empoderamento sem agressão. Liberar não significa esquecer ou fingir que nada importou. Significa carregar a memória sem carregar o peso. Você lembra o que aconteceu sem revivê-lo emocionalmente. Honra a lição sem reabrir a ferida. O budismo ensina que a sabedoria nasce da experiência. Quando o apego à experiência se dissolve, você guarda o insight e libera a dor. É assim que o sofrimento se transforma em compreensão. Ao liberar a necessidade de vencer, a compaixão surge naturalmente. Você vê mais claramente que as pessoas agem a partir de seus próprios condicionamentos, medos e feridas não curadas. Isso não justifica o dano, mas suaviza o coração. Você para de personalizar tudo. Entende que muito do que te feriu nunca foi verdadeiramente sobre você. Essa compreensão te liberta da amargura. Permite que o perdão apareça silenciosamente, sem força. A paz também cresce quando você libera velhas identidades. A identidade daquele que foi injustiçado, daquele que suportou, daquele que esperou. Essas identidades podem se tornar gaiolas se seguradas com muita força. O budismo ensina o não apego ao eu. Você não é seu sofrimento passado. Você não é seu papel na história de outra pessoa. Quando você libera essas identidades, abre espaço para a renovação. Permite-se tornar-se mais leve, mais fluido, mais vivo. Deixar ir silenciosamente nesta fase parece diferente. Não é mais um esforço. É um assentamento. O corpo relaxa. A mente para de escanear ameaças. O coração não aperta mais com lembranças. Você nota longos períodos de calma onde o passado não invade. Isso não é entorpecimento. É liberdade. É o resultado natural de liberar o que não precisa mais ser carregado. O budismo ensina que a paz é seu estado natural. Não é algo que você deve ganhar através da resistência ou conquista. Ela retorna quando os obstáculos são removidos. Esses obstáculos são muitas vezes o apego, a resistência e o desejo de vencer. Quando você os libera, a paz não chega dramaticamente. Chega silenciosamente, como uma respiração suave após segurar a tensão por tempo demais. No final, você percebe que nada essencial foi perdido ao deixar ir. O que caiu foi o que te pesava. O que permaneceu foi clareza, compaixão e estabilidade interior. Você não precisava vencer para curar. Você precisava liberar. E nessa liberação, descobre uma força mais profunda. Uma que não discute, não persegue e não se agarra. Ela simplesmente descansa. Esta é a paz para a qual o budismo aponta. Não barulhenta, não orgulhosa, mas profunda, firme e inabalável. 8º. A cura se aprofunda quando você confia no processo silencioso. A vida moderna nos ensina a curar ruidosamente e rapidamente. Compartilhe sua dor. Anuncie seus limites. Prove seu crescimento. Meça a recuperação por marcos visíveis. O budismo oferece um caminho mais suave e verdadeiro. Ensina que a cura mais profunda muitas vezes acontece silenciosamente, além da performance, além dos cronogramas, além da explicação. Quando você confia no processo silencioso, para de forçar sua recuperação a aparecer de uma certa maneira. Permite que a cura se desenrole em seu próprio ritmo, guiada pela consciência em vez da urgência. A cura silenciosa começa com a paciência. Não o tipo de paciência que suprime sentimentos, mas o tipo que permite que eles se movam naturalmente. Emoções surgem, atingem o pico e se dissolvem quando não são resistidas ou dramatizadas. Quando você confia no processo, para de tentar se apressar para superar. Para de comparar seu cronograma com o de outros. O budismo ensina a impermanência, lembrando-nos que tudo muda quando as condições podem fazer seu trabalho. A cura não é um interruptor que você liga. É um ritmo que você aprende a seguir. Confiar no processo silencioso também significa voltar-se para dentro. Em vez de buscar constantemente reasseguramento dos outros, você aprende a ouvir a si mesmo. Nota mudanças sutis. Uma pausa mais longa antes de reagir, uma resposta mais suave a velhos gatios, um momento de calma onde a ansiedade costumava viver. Essas mudanças podem ser invisíveis para os outros, mas são poderosas.
O budismo valoriza a transformação interior sobre a exibição exterior. O que importa não é quão curado você parece, mas quão gentilmente você agora encontra sua própria experiência. A coragem em escolher o silêncio. A cura barulhenta muitas vezes esconde o medo de não ser visto. A cura silenciosa confia que a verdade não precisa gritar. Você começa a liberar a necessidade de narrar seu crescimento ou defender seus limites. Entende que nem todos precisam compreender seu processo para que ele seja real. O budismo ensina o esforço correto, fazer o que é necessário sem excesso. A cura silenciosa é o esforço correto aplicado ao coração. Ao confiar no processo, você também aprende a trabalhar habilmente com a dor. A dor não é mais um inimigo a ser derrotado, mas um professor a ser ouvido. Você a observa sem julgamento. Nota onde ela vive no corpo. Respira com ela em vez de se armar contra ela. Essa presença consciente suaviza a intensidade da dor. Ela, para de ser um alarme constante, torna-se informação. O budismo ensina a atenção plena não como controle, mas como intimidade com o que está presente. Através dessa intimidade, a dor perde seu poder de dominar. Confiar no processo silencioso requer abandonar a ideia de que a cura deve ser linear. Alguns dias você se sente leve e claro. Outros dias, velhas memórias ressurgem sem aviso. O budismo ensina que isso é natural. A mente revisita o que não está resolvido até que seja encontrado com compreensão. Quando você confia no processo, para de interpretar retrocessos como fracassos. Vê-os como convites para aprofundar a compaixão por si mesmo. Cada retorno à ferida é outra oportunidade de encontrá-la com maior sabedoria do que antes. A cura silenciosa também remodela sua relação com o tempo. Você para de contar quanto tempo passou desde que a dor começou. Para de esperar que uma versão futura de si mesmo chegue e conserte tudo. Começa a habitar o momento presente de forma mais plena. O budismo ensina que a libertação é encontrada aqui, não depois. Quando você confia no processo, percebe que a cura não é um destino. É uma forma de se relacionar com cada momento com honestidade e cuidado. À medida que o processo continua, o apego afrouxa quase sem esforço. Você nota que pensa menos no que aconteceu. Quando lembra, a memória carrega menos carga. A história não te define mais. O budismo ensina o não apego não como afastamento da vida, mas como liberdade dentro dela. Você está engajado sem estar emaranhado. Pode se importar sem se agarrar. Essa liberdade parece sutil no início, mas se acumula silenciosamente como a água moldando a pedra. Confiar no processo silencioso também significa honrar o descanso. A cura requer pausas. Requer momentos de quietude onde nada é consertado ou melhorado. O budismo não glorifica o esforço constante. Honra o equilíbrio. Quando você se permite descansar, comunica segurança ao seu sistema nervoso. O corpo aprende que não precisa mais ficar em alerta. Esse senso de segurança acelera a cura mais do que qualquer esforço forçado jamais poderia. Com o tempo, a compaixão torna-se sua resposta natural, tanto em relação a si mesmo quanto aos outros. Não porque você força o perdão, mas porque a compreensão cresce. Você vê mais claramente as condições que moldaram sua experiência. Reconhece o sofrimento sem personalizá-lo. O budismo ensina que a compaixão surge quando a sabedoria amadurece. Ao confiar no processo silencioso, a sabedoria amadurece firmemente, sem espetáculo. Eventualmente, você percebe que a cura já aconteceu de muitas formas pequenas. Você se move pelos seus dias com mais facilidade. Escolhe de forma diferente. Respira mais profundamente. Recupera-se mais rápido quando a dor surge. Há menos urgência, menos ruído, menos conflito interno. Este é o fruto da confiança silenciosa. Não dramático, não anunciado, mas profundamente real. Ao confiar no processo silencioso, você aprende uma verdade essencial final. A cura não requer sua supervisão constante. Quando você cria as condições de consciência, compaixão e paciência, a cura sabe como proceder. Você simplesmente permanece presente. Continua liberando o que não serve mais. E a vida, movendo-se em seu próprio ritmo sábio, te encontra lá com calma, clareza e uma paz que não depende mais de resultados. 9. Quando você deixa ir silenciosamente, você retorna a si mesmo. Chega um momento na cura profunda em que você percebe que deixar ir nunca foi realmente sobre outra pessoa, outra situação ou outro capítulo da sua vida.
Foi sempre sobre retornar a si mesmo. O budismo ensina que o sofrimento começa quando perdemos a conexão com nossa verdadeira natureza e confundimos apegos externos com estabilidade interior. Quando você deixa ir silenciosamente, sem drama ou resistência, algo profundo acontece. O ruído desaparece. O constante puxão emocional para fora suaviza. E lentamente, gentilmente, você começa a se sentir novamente. Por muito tempo, muita da sua energia pode ter sido investida fora de você. Você estava pensando no que deu errado, no que poderia ter sido diferente, no que outra pessoa deveria ter feito ou no que você deveria ter dito. Sua atenção vivia no passado ou no futuro imaginado. O budismo ensina que a mente sofre mais quando deixa o momento presente. Deixar ir silenciosamente é o ato de trazer sua atenção de volta para casa, de volta para sua respiração, de volta para seu corpo, de volta para a simples experiência de estar vivo agora. Retornar a si mesmo não acontece de uma vez. Desenrola-se de formas silenciosas. Você nota que acorda uma manhã e o peso parece ligeiramente mais leve. Passa por um dia sem repassar a mesma memória repetidamente. Ri sem culpa. Descansa sem explicar porquê. Esses momentos podem parecer pequenos, mas são sinais de um profundo realinhamento interior. O budismo ensina que a transformação raramente é súbita. É o resultado de uma escuta gentil e consistente. Ao retornar a si mesmo, você começa a confiar novamente em sua própria orientação. Começa a discernir o que parece certo e o que parece drenante. Confia no seu desconforto em vez de ignorá-lo. Não se força mais a caber em espaços que exigem que você se diminua, se silencie ou abandone sua verdade. Essa reconexão restaura a autoconfiança, que é um dos fundamentos mais importantes da cura. Retornar a si mesmo também significa reivindicar sua autonomia emocional. Você para de permitir que os humores, opiniões ou ações de outros ditem seu estado interior. O budismo ensina a equanimidade, a habilidade de permanecer firme independentemente das condições externas. Essa firmeza não vem do controle, mas da liberação. Quando você deixa ir a necessidade de gerenciar como os outros te veem ou respondem a você, seu mundo interior torna-se mais estável. Você se sente menos reativo, menos ansioso, menos puxado em muitas direções. Ao retornar a si mesmo, começa a experimentar a solidão de forma diferente. A solidão não parece mais solidão ou punição. Torna-se nutrição. Você desfruta de sua própria presença. O silêncio parece reconfortante em vez de vazio. O budismo ensina que, quando a mente não está mais lotada de desejo e aversão, a quietude torna-se uma fonte de alegria. Você percebe que não precisa de estimulação ou validação constante para se sentir íntegro. Estar consigo mesmo é suficiente. Esse retorno também traz clareza sobre seus valores. Você vê mais claramente o que realmente importa para você. Não o que foi ensinado a priorizar, mas o que se alinha com sua paz interior. Torna-se mais intencional com seu tempo, sua energia e seus relacionamentos. O budismo ensina o viver consciente, onde as ações surgem da consciência em vez do hábito. Deixar ir silenciosamente limpa a névoa para que as escolhas conscientes se tornem naturais em vez de forçadas. Com essa clareza vem o perdão, não como um comando, mas como uma consequência. Você perdoa não porque te dizem para fazer, mas porque segurar não faz mais sentido. Vê que o ressentimento te mantém amarrado ao passado. O budismo ensina que o perdão é uma forma de liberação, não de aprovação. Quando você retorna a si mesmo, escolhe a liberdade em vez da amargura. Afrouxa o aperto de velhas histórias e permite que elas desapareçam sem resistência. Retornar a si mesmo também significa abraçar a imperfeição. Você para de exigir que sua cura seja impecável. Permite-se sentir ternura, incerteza ou vulnerabilidade sem julgamento. O budismo ensina compaixão para com todas as experiências, incluindo as difíceis. Você aprende a se encontrar com a mesma bondade que antes reservava para os outros. Essa autocompaixão aprofunda a cura de formas que o esforço nunca conseguiria. Com o tempo, você nota que sua identidade muda. Você não é mais definido pelo que suportou ou pelo que perdeu. É definido pela presença, pela consciência, pela força silenciosa que vem de saber que pode encarar a vida sem se agarrar. O budismo ensina o não apego à identidade, lembrando-nos que não somos histórias fixas. Deixar ir silenciosamente permite que você saia de velhos papéis e entre em uma forma de ser mais fluida e autêntica. Ao retornar a si mesmo, descobre que a paz nunca foi algo que faltava. Era algo coberto por ruído,
apego e medo. À medida que essas camadas caem, a paz se revela naturalmente. Ela não precisa ser perseguida ou protegida agressivamente. Simplesmente permanece firme e disponível. Quando você deixa ir silenciosamente, não desaparece. Você chega plenamente em sua própria vida, enraizado, consciente e íntegro. Esta é a cura mais profunda para a qual o budismo aponta. Não tornar-se alguém novo, mas lembrar quem você era antes que o peso de segurar te afastasse de si mesmo. 10. Deixar ir silenciosamente é como você aprende a viver novamente. Há uma fase da cura onde você percebe que deixar ir silenciosamente não é apenas sobre acabar com a dor, mas sobre redescobrir a própria vida. Por muito tempo, seu mundo pode ter parecido estreito, definido pelo que feriu, o que falhou ou o que você perdeu. O budismo ensina que o sofrimento encolhe o campo da consciência. Quando a mente está presa no apego e na resistência, ela circula o mesmo território repetidamente, incapaz de se mover livremente. Deixar ir silenciosamente expande esse campo. Cria espaço para a vida reentrar de formas sutis e nutritivas. Viver novamente não começa com excitação ou certeza. Começa com abertura. Quando você para de se agarrar ao passado e para de se armar contra o futuro, o momento presente torna-se disponível. Você começa a notar coisas comuns com uma nova atenção. A forma como a luz entra em uma sala, o ritmo da sua respiração, a simples satisfação de completar uma pequena tarefa. O budismo ensina a atenção plena não como uma técnica, mas como uma forma de habitar a vida plenamente. Deixar ir silenciosamente restaura essa habilidade. Você não é mais consumido pelo que foi ou pelo que deveria ser. Você está aqui. Ao aprender a viver novamente, sua relação com o medo muda. O medo antes te mantinha apegado, convencendo-te de que segurar era mais seguro do que liberar. O budismo ensina que o medo muitas vezes surge de perceber erroneamente a impermanência como ameaça em vez de verdade. Quando você deixa ir silenciosamente, começa a confiar na impermanência. Vê que a mudança nem sempre destrói. Muitas vezes ela renova. Essa confiança suaviza o aperto do medo. Você se torna mais disposto a dar um passo à frente sem garantias, guiado pela consciência em vez da ansiedade. Viver novamente também significa permitir que a alegria retorne sem suspeita. Após uma dor profunda, a alegria pode parecer desconhecida ou até imerecida. Você pode hesitar em desfrutar de momentos de paz, esperando que eles sejam tirados de você. O budismo ensina o não apego ao prazer tanto quanto à dor, não para rejeitar a alegria, mas para experimentá-la sem se agarrar. Deixar ir silenciosamente permite que a alegria surja naturalmente. Você desfruta sem apertar. Sorri sem medo. Entende que a alegria, como tudo mais, faz parte do fluxo da vida. À medida que a vida retorna, a criatividade muitas vezes segue. Quando a mente não está mais consumida pelo conflito, a energia torna-se disponível para expressão. Você pode se sentir atraído a criar, aprender, explorar de formas que eram impossíveis antes. O budismo ensina que, quando o desejo e a aversão diminuem, a clareza e a criatividade emergem. Deixar ir silenciosamente remove obstáculos internos, permitindo que a curiosidade lidere. Você tenta coisas novas, não para escapar da dor, mas porque a vida parece aberta novamente. Seu senso de propósito também evolui. O propósito não precisa mais ser dramático ou validado externamente. Torna-se silencioso e íntimo. O budismo ensina o meio de vida correto e a ação correta, enfatizando o alinhamento com valores em vez de conquistas. Ao deixar ir silenciosamente, você começa a agir a partir de um lugar de coerência interna. Suas escolhas refletem quem você é agora, não quem você estava tentando ser para os outros. Esse alinhamento traz um senso de significado que não depende de resultados. Viver novamente inclui aprender a confiar nos relacionamentos de forma diferente. Você não entra mais em conexões buscando completude ou resgate. Vem como uma pessoa íntegra, consciente de seus limites e necessidades. O budismo ensina a interdependência sem apego. Deixar ir silenciosamente te ensina como se relacionar sem se perder. Você pode estar próximo sem se fundir, importar-se sem se agarrar. Relacionamentos tornam-se lugares de presença compartilhada em vez de sobrevivência emocional. Ao viver novamente, você também faz as pazes com a incerteza. O budismo ensina que a certeza é uma ilusão. A mente anseia por se sentir segura. Deixar ir silenciosamente afrouxa esse anseio.
Você aprende a viver com perguntas não respondidas e caminhos se desenrolando. Essa aceitação traz calma. Você não está mais esperando a vida estabilizar antes de se engajar com ela. Você se engaja como ela é, fluida e imprevisível. Viver novamente significa honrar o descanso tanto quanto a ação. Após liberar uma tensão mantida por muito tempo, o corpo e a mente precisam de gentileza. O budismo valoriza o equilíbrio, lembrando-nos que o esforço sem descanso leva ao desequilíbrio. Deixar ir silenciosamente inclui aprender quando pausar, quando parar de se esforçar e quando simplesmente ser. Essas pausas aprofundam a integração. Permitem que a cura se assente no sistema nervoso, tornando-se incorporada em vez de conceitual. À medida que essa forma de viver se estabiliza, a gratidão emerge naturalmente. Não uma gratidão forçada que nega a dor, mas uma apreciação silenciosa pela resiliência, clareza e presença. O budismo ensina a gratidão como consciência da interconectividade. Você reconhece quantas condições apoiaram sua cura, vistas e não vistas. Esse reconhecimento humilha e firma o coração. Mantém você enraizado na realidade em vez do direito ou do desespero. Fundamentalmente, deixar ir silenciosamente te ensina como viver sem defesa constante. Você não está mais guardando velhas feridas ou antecipando novas. Você responde em vez de reagir. Encontra a vida com curiosidade em vez de medo. O budismo ensina que a libertação não é a fuga da vida, mas a participação plena sem escravidão. Deixar ir silenciosamente é a porta para essa participação. Ao aprender a viver novamente, você entende que a cura nunca foi sobre retornar a quem você era antes da dor. Foi sobre tornar-se presente para quem você é agora. Você carrega sabedoria onde feridas antes viviam. Move-se com suavidade onde a rigidez antes governava. A vida não se torna perfeita, mas torna-se trabalhável, significativa e profundamente viva. Este é o milagre silencioso de deixar ir sem anúncio, sem força. Você volta para a sua própria vida. Respira, se engaja, vive. E nesse viver, moldado pela consciência e compaixão, descobre que a cura não foi um ponto final, mas um começo. 11º, deixar ir silenciosamente é como a sabedoria cria raízes em sua vida. Há uma fase da cura que parece menos emocional e mais espaçosa, menos urgente e mais enraizada. É a fase onde a sabedoria começa a criar raízes, não como uma ideia que você entende, mas como uma forma de viver. O budismo ensina que a sabedoria não é algo que você coleciona. É algo que amadurece quando o apego afrouxa e a consciência se aprofunda. Deixar ir silenciosamente é a condição que permite que esse amadurecimento aconteça. Sem ruído, sem força, sem a necessidade de convencer ninguém, o insight se assenta no corpo e torna-se orientação. A sabedoria cresce quando você para de reagir a cada movimento interno. Mais cedo na jornada, as emoções podem ter parecido avassaladoras, puxando-te para lobos de pensamento e sentimento. Deixar ir silenciosamente não apaga as emoções, mas muda sua relação com elas. Você começa a observar em vez de obedecer. Nota a raiva surgir e passar sem transformá-la em uma história. Sente a tristeza sem se afogar nela. O budismo ensina a atenção plena, a habilidade de testemunhar a experiência sem ser levado por ela. À medida que essa consciência se fortalece, a sabedoria emerge naturalmente. Você vê mais claramente o que leva à paz e o que leva ao sofrimento, não em teoria, mas na experiência vivida. À medida que a sabedoria cria raízes, você se torna menos interessado no julgamento, tanto em relação a si mesmo quanto aos outros. O julgamento requer visões rígidas. A sabedoria permite flexibilidade. Você entende que as pessoas agem a partir de seus condicionamentos, assim como você agiu um dia. Essa compreensão não justifica o dano, mas remove a necessidade de personalizá-lo. Deixar ir silenciosamente suaviza o coração sem enfraquecer o discernimento. Você pode reconhecer o que é doentio sem ódio. Pode estabelecer limites sem ressentimento. O budismo ensina o caminho do meio, um caminho entre a indulgência e a supressão, entre o apego e a rejeição. A sabedoria vive nesse equilíbrio. Deixar ir silenciosamente também remodela como você se relaciona com o esforço. Antes, a cura pode ter parecido um trabalho, algo que você tinha que empurrar. A sabedoria revela quando o esforço é útil e quando se torna outra forma de agarrar. O budismo ensina o esforço correto, que não é sobre fazer mais, mas sobre fazer o que é apropriado. Às vezes isso significa engajar-se ativamente.
Outras vezes significa recuar e permitir que a vida se desenrole. Quando a sabedoria cria raízes, você se torna mais leve. Não se agarra mais firmemente a quem pensa que é ou a quem deveria ser. O budismo ensina o não-eu não como uma negação da individualidade, mas como liberdade de conceitos rígidos de si mesmo. Deixar ir silenciosamente afrouxa o aperto das histórias de identidade que antes te confinavam. Você não é mais apenas aquele que sofreu, aquele que suportou ou aquele que curou. Você é simplesmente presente, responsivo e vivo. Essa fluidez permite que você se adapte à vida sem conflito interno constante. A sabedoria também muda a forma como você ouve. Você ouve mais profundamente os outros porque não está mais ocupado preparando respostas ou defendendo posições. Ouve a si mesmo com maior honestidade, reconhecendo sinais sutis antes que se tornem crises. O budismo ensina que a sabedoria ouve antes de agir. Deixar ir silenciosamente cultiva essa escuta. Você pausa mais naturalmente. Sente as situações antes de se mover. Essa pausa não é hesitação. É a clareza se reunindo. À medida que a sabedoria cria raízes, a compaixão torna-se firme em vez de dramática. Você não oscila mais entre empatia intensa e exaustão emocional. A compaixão torna-se sustentável. O budismo ensina a compaixão fundamentada na sabedoria, o que significa importar-se sem perder o equilíbrio. Deixar ir silenciosamente apoia esse equilíbrio. Você oferece bondade sem tentar salvar ou consertar. Ajuda onde pode e aceita limites onde não pode. Essa firmeza protege tanto você quanto os outros do esgotamento. A sabedoria também traz uma nova relação com o silêncio. O silêncio não é mais algo que você suporta ou usa defensivamente. Torna-se solo fértil. No silêncio, insights surgem sem esforço. Você nota padrões que antes perdia. Reconhece apegos que não sabia que estava carregando. O budismo valoriza o silêncio como um professor. Deixar ir silenciosamente cria silêncio interior onde a sabedoria pode falar sem interrupção. Essa sabedoria não é barulhenta. Chega como um simples saber, um ajuste gentil na forma como você se move pelo mundo. À medida que a sabedoria se aprofunda, a gratidão torna-se menos condicional. Você é grato não apenas pelo que é agradável, mas pelo que te moldou. O budismo ensina que a sabedoria vê valor em todas as experiências sem se apegar a elas. Deixar ir silenciosamente permite que você segure seu passado com apreciação em vez de dor. Vê como a dificuldade refinou seu discernimento e suavizou seu coração. Essa gratidão é calma e enraizada. Não nega o sofrimento, mas não resiste mais a ele. A sabedoria criando raízes também significa reconhecer quando engajar e quando liberar. Você se torna menos emaranhado nos dramas de outras pessoas e mais atento ao seu próprio alinhamento. O budismo ensina a associação sábia, escolhendo ambientes que apoiam a clareza em vez da confusão. Deixar ir silenciosamente te guia para essa sabedoria. Você sente quando as conversas te drenam e quando te nutrem. Escolhe a simplicidade em vez da estimulação. Essa escolha cria estabilidade. Com o tempo, a sabedoria se expressa através da consistência em vez da intensidade. Você vive seus valores silenciosamente. Age com integridade mesmo quando ninguém está olhando. O budismo ensina que a sabedoria é evidente na conduta, não nas palavras. Deixar ir silenciosamente permite que suas ações se alinhem com a compreensão. Você explica menos e incorpora mais. Essa incorporação parece natural, não performática. À medida que a sabedoria cria raízes, o medo perde muito de sua influência. O medo próspera na incerteza e no apego. A sabedoria reconhece a incerteza como inerente e o apego como opcional. O budismo ensina que a sabedoria vê as coisas como elas são, impermanentes e interconectadas. Deixar ir silenciosamente te alinha com essa visão. Você se torna menos medroso da mudança porque confia em sua capacidade de encontrá-la. Essa confiança traz coragem sem agressão. Eventualmente, você percebe que deixar ir silenciosamente não foi um ato único, mas uma prática contínua. Cada dia oferece oportunidades para liberar pequenos apegos, suavizar a resistência, escolher a consciência em vez do hábito. A sabedoria cresce através dessas escolhas diárias. O budismo ensina que o caminho é percorrido momento a momento. Deixar ir silenciosamente te mantém nesse caminho sem esforço. No final, a sabedoria criando raízes parece firmeza. Você é menos facilmente abalado. Responde em vez de reagir.
Vive com clareza sem rigidez. Essa sabedoria não te separa da vida. Ela te integra mais plenamente nela. Você está presente, engajado e à vontade com a impermanência. Deixar ir silenciosamente fez seu trabalho. Criou as condições para a sabedoria crescer, não como algo que você possui, mas como algo que você vive. 13º, deixar ir silenciosamente é como você se torna inabalável por dentro. Há uma profundidade de força que não se anuncia, que não precisa endurecer e que não depende de controle. O budismo aponta para essa força repetidamente. É a força que surge quando você não se agarra mais, não resiste mais e não luta mais contra a vida conforme ela se desenrola. Deixar ir silenciosamente é como essa força é formada. Não é dramática, não é agressiva, é firme, enraizada e profundamente inabalável. Mais cedo na vida, força pode ter significado resistência, segurar por mais tempo, empurrar através da dor, provar resiliência sobrevivendo ao que te feriu. O budismo não nega resistência, mas revela uma camada mais profunda de poder abaixo dela. Resistência sem consciência pode transformar-se em autopunição. Deixar ir silenciosamente ensina uma força diferente. A força de parar quando parar é mais sábio. A força de liberar quando segurar apenas causa dano. Essa força não vem do ego. Vem da clareza. Quando você deixa ir silenciosamente, para de terceirizar sua estabilidade. Seu estado emocional não é mais determinado por se as coisas correm do seu jeito ou se os outros se comportam como você espera. O budismo ensina a equanimidade, a capacidade de permanecer equilibrado em meio ao ganho e à perda, ao elogio e à crítica, ao prazer e à dor. Deixar ir silenciosamente é como a equanimidade torna-se realidade vivida. Você ainda sente, mas não é mais tirado do centro por cada mudança de circunstância. Essa firmeza interior cresce lentamente. Forma-se através de incontáveis pequenos momentos onde você escolhe não reagir, não perseguir, não defender. Cada vez que você pausa em vez de se engajar em um conflito desnecessário, fortalece esse núcleo interno. Deixar ir silenciosamente treina a mente na estabilidade. À medida que essa força se desenvolve, o medo perde sua agudeza. O medo antes controlava suas decisões, convencendo-te de que a perda te destruiria ou que a incerteza era insuportável. Através do deixar ir, você descobre que pode experimentar o medo sem colapsar. Pode sentir incerteza sem perder a direção. O budismo ensina que o medo surge de agarrar-se à permanência em um mundo impermanente. Deixar ir silenciosamente afrouxa esse apego. Você aceita a mudança como natural, não como ameaça. Tornar-se inabalável não significa tornar-se rígido. Na verdade, a rigidez é um sinal de fragilidade. O budismo usa a metáfora da água, flexível, mas poderosa. Deixar ir silenciosamente te torna mais como a água. Você se adapta sem quebrar. Move-se ao redor dos obstáculos em vez de lutar contra eles. Essa flexibilidade é a força refinada pela sabedoria. Permite que você permaneça aberto sem ser sobrecarregado. À medida que a força interior se aprofunda, sua relação com os outros muda. Você não busca mais validação para se sentir seguro. Elogios não te inflamam. Críticas não te esmagam. O budismo ensina a liberdade em relação ao elogio e à crítica como um sinal de despertar. Deixar ir silenciosamente cultiva essa liberdade. Você ouve quando o feedback é útil e o libera quando não é. Seu senso de si mesmo permanece intacto. Essa qualidade inabalável também transforma como você encara as dificuldades. Desafios não parecem mais ataques pessoais ou sinais de fracasso. São condições surgindo para serem encontradas com consciência e resposta. O budismo ensina que o sofrimento é intensificado quando nos identificamos com ele. Deixar ir silenciosamente permite que você experimente a dificuldade sem se tornar ela. Você não é sua dor. Você é a consciência que a encontra. À medida que continua este caminho, nota uma confiança silenciosa emergindo. Não uma confiança enraizada em conquistas ou comparações, mas uma confiança fundamentada no autoconhecimento. Você sabe que, o que quer que surja, pode encontrar. Não precisa ensaiar defesas ou planejar cada resultado. O budismo ensina a confiança na própria consciência. Deixar ir silenciosamente fortalece essa confiança. Você depende menos de estratégias e mais da presença. Essa força interior também traz humildade. Você reconhece que a vida é maior que a vontade pessoal. Para de insistir no controle e começa a cooperar com a realidade.
O budismo ensina a humildade como sabedoria, o reconhecimento da interdependência. Deixar ir silenciosamente te alinha com essa verdade. Você age com responsabilidade sem acreditar que é o único responsável por tudo. Essa humildade alivia o fardo que você carregava. À medida que você se torna inabalável, a paz torna-se menos condicional. Você não precisa mais que tudo esteja resolvido para se sentir calmo. Pode descansar na incerteza. Pode sustentar perguntas não respondidas. O budismo ensina que a paz não vem da certeza, mas da aceitação. Deixar ir silenciosamente permite que você aceite a vida como ela é, incompleta e em constante mudança. Essa aceitação traz um descanso profundo. Com o tempo, percebe que essa qualidade inabalável sempre esteve dentro de você. Estava obscurecida pelo apego, pelo medo e pela resistência. Deixar ir silenciosamente não criou a força. Ela a revelou. Você não se esforça mais para ser forte. Você simplesmente é. Move-se pela vida com firmeza, compaixão e clareza. Nesta fase final, deixar ir silenciosamente torna-se menos uma ação e mais uma forma de ser. Você libera repetidamente, não porque é forçado, mas porque parece natural. Vive com abertura sem estar sem rumo, com compaixão sem ser drenado, com confiança sem arrogância. O budismo aponta para este estado como liberdade dentro da vida. E assim, deixar ir silenciosamente te guia até aqui, não para o vazio, mas para a plenitude, não para o afastamento da vida, mas para o engajamento profundo sem escravidão. Você se torna inabalável, não porque nada te afeta, mas porque não se agarra mais ao que passa. Esta é a força silenciosa da sabedoria incorporada. Isto é o que significa curar completamente de dentro para fora. 14. Deixar ir silenciosamente é como você finalmente descansa em quem você é. Chega um ponto no caminho da cura onde o esforço começa a cair. Não porque a vida se tornou perfeita, mas porque a luta interior suavizou. O budismo aponta para este estado repetidamente, um estado onde o coração não discute mais consigo mesmo, onde a mente não corre mais em círculos buscando certeza, e onde o corpo finalmente sente permissão para descansar. Deixar ir silenciosamente é como você chega aqui. É como para de tentar se tornar outra pessoa e começa a descansar em quem você já é. Por grande parte da vida, muitas pessoas vivem como se fossem incompletas. Acreditam que devem se consertar, se melhorar ou se provar dignas de paz. Essa crença mantém a mente ocupada e o coração tenso. O budismo desafia gentilmente essa ilusão. Ensina que o verdadeiro eu não é algo a ser construído, mas algo a ser descoberto. Deixar ir silenciosamente descasca as camadas de expectativa, comparação e autojulgamento que obscurecem seu estado natural. À medida que essas camadas caem, o descanso torna-se possível. Descansar em quem você é não significa desistir do crescimento ou da consciência. Significa não travar mais guerra contra si mesmo. Você para de tratar suas falhas como inimigas e suas emoções como problemas a resolver. O budismo ensina compaixão para com todos os estados mentais, entendendo que cada um surge devido a condições. Quando você deixa ir silenciosamente, permite-se ser humano sem correção constante. Essa aceitação não te torna estagnado, te torna íntegro. À medida que esse descanso se aprofunda, o sistema nervoso começa a se recalibrar. Por muito tempo, você pode ter vivido em um estado de tensão sutil, sempre antecipando o próximo desafio ou decepção. Deixar ir silenciosamente sinaliza segurança. O corpo aprende que não precisa mais se armar. A respiração aprofunda, os músculos suavizam, os pensamentos desaceleram. O budismo reconhece a conexão profunda entre mente e corpo, ensinando que a libertação não é apenas mental, mas incorporada. O descanso torna-se uma experiência física, não apenas uma ideia. Descansar em quem você é também transforma sua relação com o esforço. Você para de se empurrar para performar a cura ou a espiritualidade. Reconhece quando o esforço se torna outra forma de agarrar. O budismo ensina o caminho do meio, evitar extremos de forçar e de evitar. Deixar ir silenciosamente te coloca neste caminho do meio. Você age quando a ação é necessária e descansa quando o descanso é apropriado. Esse equilíbrio parece intuitivo em vez de disciplinado. À medida que descansa mais plenamente em si mesmo, a comparação perde seu aperto. Você se preocupa menos com a forma como os outros estão vivendo, curando ou progredindo. O budismo ensina que a comparação surge de um mal-entendido sobre a singularidade. Cada ser caminha um caminho moldado por condições diferentes.
Deixar ir silenciosamente esclarece essa verdade. Você honra seu próprio ritmo sem medi-lo contra o de mais ninguém. Essa liberdade em relação à comparação traz uma confiança gentil que não precisa de reforço. Descansar em quem você é também traz uma nova relação com a identidade. Você para de se agarrar a rótulos e papéis que antes te definiam. Aquele que lutou, aquele que sobreviveu, aquele que teve que ser forte. O budismo ensina o não apego à identidade, lembrando-nos que todas as identidades são provisórias. Deixar ir silenciosamente afrouxa essas identificações. Você não é reduzido ao seu passado nem confinado pela sua história. Você é a própria presença, consciente e responsiva. Esse descanso permite que a autenticidade surja naturalmente. Você fala de forma mais simples. Age de forma mais honesta. Não se sente mais compelido a performar ou impressionar. O budismo ensina que a autenticidade surge quando a mente está livre de desejo e aversão. Deixar ir silenciosamente remove essas pressões. Você aparece como é, sem embelezamento ou defesa. Essa autenticidade parece leve e aliviante. Ao descansar em si mesmo, os relacionamentos mudam novamente. Você se engaja a partir da plenitude, não da necessidade. Não busca outros para te completar ou validar seu valor. O budismo ensina a interdependência sem apego. Deixar ir silenciosamente permite que você se conecte sem se agarrar. Desfruta da proximidade respeitando o espaço. Oferece presença sem expectativa. Relacionamentos tornam-se mais simples e nutritivos. Descansar em quem você é também muda como você experimenta a solidão. A solidão torna-se um refúgio em vez de um vazio. O silêncio parece apoiador em vez de solitário. O budismo valoriza a solidão como um espaço para insight e renovação. Deixar ir silenciosamente torna a solidão acessível. Você está confortável consigo mesmo. Desfruta de sua própria companhia. Esse conforto fortalece a estabilidade interior. À medida que o descanso se aprofunda, a gratidão torna-se sem esforço. Não a gratidão como uma prática que você força, mas a gratidão como uma resposta natural à facilidade. O budismo ensina a gratidão como consciência das condições que sustentam a vida. Deixar ir silenciosamente revela essas condições mais claramente. Você nota pequenos confortos, momentos simples, beleza comum. Essa consciência enriquece a vida diária. Eventualmente, descansar em quem você é parece voltar para casa. Não há urgência em tornar-se diferente. Há curiosidade sem pressão. O crescimento continua, mas é gentil. O budismo ensina que o despertar não está em outro lugar. Está aqui, neste momento, quando a resistência termina. Deixar ir silenciosamente encerra a resistência não por força, mas por compreensão. Ao descansar plenamente, percebe que muito do seu sofrimento veio de tentar fugir de si mesmo. Deixar ir silenciosamente permitiu que você parasse de correr. Você permanece onde está, enraizado e presente. Confia que isso é suficiente. A vida continua a mudar. Desafios ainda surgem, mas sua relação com eles é diferente. Você os encontra a partir do descanso, não da luta. Este é o cumprimento silencioso do caminho, não a fuga da vida, mas a facilidade dentro dela. Deixar ir silenciosamente te guiou até aqui, a um lugar onde nada precisa ser adicionado ou removido. Você descansa na consciência, na compaixão, no simples ser. E a partir deste descanso, a vida se desenrola com clareza, gentileza e uma paz que parece profundamente merecida. Não através do esforço, mas através da liberação. Deixar ir silenciosamente não é um momento único, uma decisão dramática ou uma quebra brusca com o passado. É um retorno gentil e contínuo a si mesmo. Através de cada estágio de liberação, o budismo nos lembra de uma verdade simples. O sofrimento diminui quando paramos de nos agarrar e a paz se aprofunda quando paramos de resistir. Você não curou tornando-se mais barulhento, mais duro ou mais guardado. Curou tornando-se mais honesto, mais consciente e mais compassivo com sua própria experiência. Ao aprender a deixar ir silenciosamente, descobriu que a força não precisa gritar, a sabedoria não precisa se explicar e a cura não precisa de plateia. Aprendeu que o silêncio pode proteger, o desapego pode libertar e o amor próprio pode te guiar para fora do sofrimento sem amargura ou culpa. Cada liberação, por menor que fosse, criou espaço. Nesse espaço, a clareza cresceu. Nessa clareza, a paz retornou. O budismo ensina que nada essencial é perdido através do deixar ir.
O que cai são ilusões, apegos e expectativas que não servem mais ao seu bem-estar. O que permanece é a presença. O que permanece é o equilíbrio. O que permanece é a confiança silenciosa de que você pode encontrar a vida como ela é, sem se agarrar ao que foi ou temer o que virá. À medida que você segue em frente, deixar ir silenciosamente torna-se uma forma de viver em vez de uma tarefa a completar. Você libera repetidamente com paciência e confiança. Ouve mais profundamente. Reage menos. Descansa mais plenamente em quem você é. A vida continua a mudar, mas você não está mais em guerra com ela. Caminha com ela, consciente de sua impermanência e aberto ao seu desenrolar. Esta é a cura para a qual o budismo aponta, não a perfeição, não a fuga, mas a liberdade dentro da vida como ela é. Quando você deixa ir silenciosamente, cura profundamente. E nessa cura profunda, lembra que a paz nunca foi algo que você teve que ganhar. Ela estava sempre esperando por você abaixo de tudo que você estava segurando. Gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar o seu like e compartilhar com quem também precisa de um momento de paz. E, claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!